Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao painel de notícias. Entramos no mês de junho, quando comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pela ONU para colocar em evidência os problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais. E devido à relevância do tema, muitas questões envolvendo a proteção do meio ambiente chegam à justiça. Acompanhe comigo. Proprietário de imóvel rural não pode impedir fiscalização do INCRA em processo de desapropriação. TRF1 entende que a obrigação de reparar dano ambiental acompanha imóvel, mesmo em caso de venda, como um passivo ambiental. TRF da Primeira Região confirma a condenação de empresa de mineração por explorar ilegalmente calcário marinho. Começa agora. Vem comigo. Atualmente, há uma grande preocupação em torno dos impactos negativos da ação do homem sobre o meio ambiente. Um exemplo disso é a escolha de critérios como o uso adequado dos recursos naturais e o aproveitamento racional da terra, quando o assunto é desapropriação. Quem não preserva o meio ambiente corre mais riscos de ter suas terras desapropriadas. É claro que o INCRA fiscaliza o imóvel durante o processo. E foi um caso envolvendo essa verificação que chegou à justiça. Acompanhe na reportagem de William Nascimento. O Programa de Reforma Agrária no Brasil tem como principais objetivos promover a justiça social e reduzir os grandes latifúndios, além de garantir que as propriedades rurais cumpram sua função social. A ideia é alcançar o maior número de famílias que necessitem de uma fração de terra para cultivar alimentos e garantir sua subsistência. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, é o responsável por realizar a desapropriação das terras que não estejam cumprindo sua função social, analisando os critérios previstos na Constituição Federal de 88, como o uso adequado dos recursos naturais disponíveis e meio ambiente preservado, o aproveitamento racional e adequado da terra, a observância das leis trabalhistas e a exploração que favoreça o bem-estar dos trabalhadores e dos proprietários. A família do seu Pantaleão Mendes Barbosa é uma das que conseguiu, por meio do programa, a obtenção do título de domínio da terra, que pertencia ao Banco do Brasil em 1997 e era considerada improdutiva pelo INCRA. Panta, como é conhecido pelas outras 62 famílias que integram a Associação do Assentamento Cunha, passou a ocupar a propriedade de 12 hectares, que fica na zona rural da região do Jardim ABC, divisa do estado do Goiás e o Distrito Federal, com a chancela do INCRA. No momento que a gente chega na terra, o INCRA vem e faz o cadastramento de todos. A partir daí, que a gente assina um cadastro com o INCRA, gera um compromisso. A nossa bandeira de ocupar a terra é ocupar, resistir e trabalhar. É a finalidade. A pessoa tem que passar nesse critério. Durante quase 3 décadas foram vários os cultivos na propriedade. E hoje as principais produções são a mexerica pocã e a mandioca. São aproximadamente 5.000 pés só da fruta, motivo de orgulho para o presidente do assentamento Cunha, Raimundo Lúcio da Silva. É o maior prazer que tem, né? Para mostrar que a terra produz. É só trabalhar e plantar. Se você trabalhar e plantar, que a terra produz. Falta a gente ter gente que queira plantar, que produzir, produz. As terras são boas. Entre os meios de obtenção de terras para a reforma agrária, a mais usada pelo poder público é a desapropriação, seguida do processo de compra e venda. Nessas duas situações, os imóveis rurais particulares são adquiridos mediante o pagamento prévio de indenização aos donos da terra. O procedimento é antecedido por uma perícia técnica, como explica o coordenador geral de fiscalização de imóveis rurais
para a reforma agrária do INCRA, André Bolfin. Pela lei é exigido que a gente notifique o proprietário ou a proprietária antes de adentrar o imóvel rural, com 3 dias de antecedência. E posteriormente, feita essa notificação, vai um engenheiro agrônomo do INCRA, um topógrafo, toda uma equipe, né, apurar o que a gente chama de GUT-IGE, que é o grau de utilização da terra e o grau de eficiência na exploração. E através desses 2 índices a gente verifica se o imóvel ele cumpre a função social no aspecto produtivo da gleba da propriedade. Além disso, lógico que existe também na Constituição Federal o aspecto trabalhista e ambiental. A Lei 8.629 de 93 disciplina o processo de desapropriação e o de aquisição referente à compra e à venda segue as diretrizes do Decreto 433 de 92. Já a participação de movimentos sociais de luta pela terra e movimentos sindicais do campo na indicação de áreas está prevista no Decreto 2.250 de 97, que também garante a presença de representante técnico desses movimentos durante a vistoria. No processo de desapropriação, o INCRA visa inicialmente os imóveis rurais classificados como grandes propriedades improdutivas, aquelas com área superior a 15 módulos fiscais. Na vistoria, são observadas as benfeitorias, reservas legais, áreas de preservação permanente, utilização dos pastos e a exploração da terra. Cada superintendência regional do INCRA define as regiões prioritárias na captação das terras, de acordo com critérios como a realidade fundiária local, a demanda de assentamentos de trabalhadores rurais sem terra e a maior proporção de famílias do campo em situação de extrema pobreza. Entretanto, mesmo sendo respeitados os critérios e a legislação vigente, alguns proprietários de terra se negam a abrir as portas para a fiscalização do INCRA e, por isso, algumas situações acabam na justiça. Numa dessas ações, a 10ª turma do TRF da Primeira Região negou a apelação da proprietária de um imóvel rural contra a sentença que havia autorizado a entrada dos técnicos do INCRA na propriedade, localizada em Rondonópolis, no Mato Grosso, para vistoria e avaliação de produtividade. No recurso, a mulher alegou cerceamento de defesa, uma vez que não pôde produzir prova pericial e testemunhal. No entanto, ao analisar o caso, a desembargadora federal Daniele Maranhão observou que a produção da prova pretendida seria irrelevante nesse momento, pois a fiscalização do INCRA se restringia à confecção de relatório para medir o grau de produtividade do imóvel. Todo esse processo que a gente fala, ele permite a ampla defesa, o contraditório, até do laudo que é apresentado pelo INCRA, o proprietário, ele pode recorrer na via administrativa, inclusive se ele quiser contratar algum perito, algum agrônomo para acompanhar nosso trabalho. Mas às vezes chega o caso, a gente chega lá e o trabalhador, o vaqueiro, não permite a nossa entrada. Então a gente tem 2 opções. A opção é contactar a Polícia Federal. Eu confesso que já tive casos, logo quando eu recém cheguei no INCRA em 2006, que a gente teve com a Polícia Federal, porque o proprietário impediu o nosso procedimento de fiscalização, ou a gente ir até a Justiça pedir para que o INCRA possa obedecer, né, uma questão constitucional de verificar o cumprimento da função social daquele imóvel ou não. Para o advogado e professor de Direito Constitucional, Max Kolbe, a valorização real e o justo pagamento dos imóveis em eventuais processos de desapropriação rural evitariam a judicialização em inúmeros casos. Ainda que a Constituição Federal preserve e diga expressamente que essa indenização deve preservar o valor real da propriedade, a gente sabe que isso nunca na prática acontece. Então todo mundo que tem o seu imóvel urbano ou rural desapropriado acaba por judicializar para discutir essa questão da prévia e justa indenização. Quem altera o meio ambiente, mesmo que indiretamente, é responsável por reparar o dano. Saiba detalhes desse entendimento com Fátima Ochoa. Quem alterar o meio ambiente, mesmo que indiretamente, é responsável por reparar o dano. Essa foi a conclusão da 8ª turma do TRF da Primeira Região, ao julgar uma apelação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA,
que tentava reverter a decisão que invalidou a cobrança de uma multa aplicada a um proprietário rural em decorrência do desmatamento não autorizado de mais de 22 hectares de floresta amazônica entre 2004 e 2005. O atual dono das terras tentou se livrar da obrigação de reparar o ocorrido, argumentando que o dano ambiental ocorreu antes de 2006, quando ele adquiriu a propriedade rural. Mas no TRF1, a relatora juíza federal convocada, Maria Cecília de Marco Rocha, destacou que a obrigação de reparar o dano acompanha a propriedade, mesmo em caso de transferência para outra pessoa, como um passivo ambiental. Ainda mais, considerando que a Constituição e as leis determinam que quem altera o meio ambiente, mesmo que indiretamente, é responsável pela reparação do dano por se tratar de responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. Sendo assim, a certidão da dívida ativa teve a eficácia restaurada. Crimes ambientais cometidos em alto mar também são julgados pela Justiça Federal, como no caso que o William Nascimento conta agora. E o TRF1 confirmou a condenação de empresa de mineração pela exploração ilegal de calcário marinho no Maranhão. De acordo com o IBAMA, a estimativa é que a plataforma localizada em alto mar retirava até 18 toneladas do mineral por dia e tem operado na extração ilegal por um ano. A empresa deverá recuperar o meio ambiente conforme solução exigida pelo IBAMA, além de pagar indenização pelo dano causado. Cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei ao caso concreto, e foi o que fez o TRF1 no julgamento de um criador de pássaros. Confira com Fátima Ochoa. No Brasil, a criação de aves em cativeiro precisa obedecer aos critérios estabelecidos pelo IBAMA e pela Lei 9.605 de 1998. Em regra, a criação é proibida, mas em alguns casos pode sim ser autorizada pelo IBAMA. A excepcionalidade se aplica a espécies específicas e há todo um protocolo a ser seguido. Além disso, a própria Justiça pode determinar que a punição seja abrandada em alguns casos. Foi o que aconteceu no julgamento da apelação de um homem multado por manter em cativeiro 10 pássaros da fauna brasileira sem licença ou autorização do IBAMA. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal, Rafael Paulo, manteve a autuação, mas converteu a multa em advertência. Ele levou em conta a pequena potencialidade lesiva da infração, a idade avançada do infrator, a ausência de antecedentes, o perfil socioeconômico e a falta de evidências de que houve maus tratos aos pássaros. O magistrado enfatizou que cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei ao caso concreto sem interferir no mérito do ato administrativo, mas garantindo a adequação da norma ao fato. É isso, termina agora mais uma edição do Painel de Notícias, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região, com reportagens de William Nascimento e Fátima Ochoa, captação de áudio João Mário Salles, edição de áudio de Henrique Vileno e coordenação geral de Gilbson Alencar. E eu, Adriana Dutra, espero você, ouvinte da Rádio Justiça, na próxima edição do Painel. Enquanto isso, continue conectado no nosso portal e nas redes sociais. O TRF1 está no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tenha uma ótima semana. Até lá!